E aí galera, beleza? Voltamos aqui com a última parte, o heads up. Quem tiver alguma dúvida, só relembrando aí no Skype do Sombra BR, Twitter, Eduardo J. Alves. Aqui foi a última mão do vídeo anterior, aí eu chovei um 6 e 5, o vilão deu call aqui, a gente acabou acertando o flop e o river e levou aqui. E agora a gente vai entrar no heads up. Essa aqui é a primeira mão do heads up. Antes de iniciar o heads up, eu queria comentar o seguinte. Muitas pessoas, amigos e outras pessoas que eu vejo jogando, jogam um torneio por 4, 5, 6 horas e quer acabar o heads up na primeira mão. Então, vamos ter paciência, vamos analisar o adversário, ver as tendências dele e não ter pressa para acabar o heads up, né? Se puder acabar antes, a gente ganhando, beleza, mas se não der, vamos jogar o jogo mesmo. É a parte que tem o pay jump, né? O salto de premiação maior. E é o que a gente tem que caprichar, porque é difícil chegar no heads up, né? A gente joga por horas e horas, enfrenta vários adversários e a gente não pode querer terminar em uma, duas mãos. Então, paciência, galera, paciência e procurar as melhores situações. Falando um pouquinho da estratégia que eu uso no heads up, eu vou jogar muitas mãos quando eu estiver no botão, de forma agressiva, dando raise. Normalmente no heads up, quem é mais agressivo acaba ganhando. Mas tem que ser aquela agressividade na hora certa, tá? Então aqui é a primeira mão, um 5 e 10 suited, abri um raise, c-bet aqui no flush draw, o vilão pagou, aí eu acertei meu flush, aí quando o vilão paga nesse flush draw, nesse flop, ele pode ter o Ás, pode ter o 9, então ele tem muita coisa, pode ter um 9-8, uma pedida para sequência, alguma coisa desse tipo. Então, quando eu fiz o flush, eu resolvi apostar forte aqui, e aí eu mandei uma bomba aqui, o pot tem 23, eu mandei 13,5, e o vilão deu call. Aí quando ele dá call, eu acho que ele tem um bom jogo aqui. Bateu um 7, que é uma carta ótima. Então se o vilão tem 10, se ele tem um 5, Ás, ele vai me dar call. Então ele deu check, eu resolvi apostar bem forte mesmo, 33 aqui. E ele deu call. E aí ele mostrou o 9 e 10. Ele fez uma sequência, tinha um 9. E eu acabei ganhando um pote grande aqui na primeira mão já do heads up. Aqui, aí ele deu um raise e eu foldei. Vai ter muitas mãos desse tipo, eu vou passar rápido. Aí um raise ele fold. Aí ele deu um walk. Eu abri. Ele deu call. Aí deu uma c-bet. Aí ele me deu um raise aqui no flop, aí eu foldei. Ele foldou. Aqui eu resolvi mixar o jogo, igual eu expliquei no vídeo anterior. Então eu só dei um limp para jogar em posição, ver como ele age também, às vezes que eu dou limp. Aí ele deu check, aí eu apostei aqui nas duas pontas, aí ele deu call, check, check, para me ver uma carta grátis aqui, ver se eu acerto no river a minha sequência. Aí no river bateu a quarta carta de paus, e o vilão deu check. Quando o vilão deu check, ele claramente está demonstrando que não tem o flush. Porque a tendência do jogador, se ele tem o flush, ele apostar. Então, se ele não tem o flush, quem tem o flush sou eu. Então, por isso que eu apostei. E acabei levando. Continuando aqui. Aí ele deu um raise aqui. Aí eu dei um call. Check. Esse flop é um flop excelente para se betar por blefe. Então, eu vou dar esse call aqui praticamente 100% das vezes. Bateu um 2 que não mudou nada. Eu dei check, ele apostou novamente, uma aposta fraca ali. Eu dei call de novo, porque eu acredito que muitas vezes eu ainda vou estar ganhando essa mão. No river eu dei check, se ele aposta novamente, a minha tendência é foldar, porque aí eu acredito realmente que ele tem um Ás. Numa terceira aposta, então acho que se ele não tem o Ás, ele não vai mandar outro. Então, mas ele acabou dando check e ele mostrou um rei vala aqui, eu acabei levando um pote bom também aqui. Aqui eu foldei um
4 e 8 aqui. De vez em quando é bom também foldar um pouco. Ele abriu. Aí eu já coloquei ele em all-in, ele tá com uns 20 bebês ali. Já preferi colocar ele all-in, ele acabou foldando. Aqui eu abri o 9 aí, agora foi ele que veio all-in. Eu abri um 9-10 suited. Acabou foldando, recebi um walk. Aqui eu foldei um 2 e 7. Ele limpou agora ali no botão. Aí check. Aí eu saí apostando aqui no valete. Ele era call station, então ele pode me dar call com muita coisa. Então, mas dessa vez ele acabou foldando. Eu abri aqui um dama 7. Ele deu um raise aqui. Eu acabei foldando. Acho que foi a primeira tribet dele, então pré-flop, então preferi dar crédito. Aí ele abriu, eu foldei, dei um walk. Agora é ele que deu um walk. Eu abri um dama 4. Você vê que eu estou abrindo bastante mão aqui no botão e é isso mesmo que eu vou continuar fazendo. Par de 5, abri, ele foldou, eu recebi outro walk. Aí essa dama eu resolvi dar uma limpada para mixar de novo o jogo, igual eu falo. Algumas mãos eu dou raise, você viu que um dama 5 ali eu dei raise, agora um dama 2 que é uma mão parecida, eu só limpei para jogar em posição, mas ele acabou fazendo um raise aí, eu preferi foldar. 6 e 9, recebi um walk, abri um mais e 6, ele deu call. Aí eu acertei aqui minha trinca. Como ele é call station, esse tipo de jogador você tem que sempre apostar, não pode dar check aqui, tem que sempre estar apostando. Ele acabou foldando. Mais um walk. Você vê que ele dá muito walk. Deu um raise aqui com rei dama, ele foldou. 2 e 3 mais um walk. Abri aqui um rei 7. Ele veio all in, aí não tem muito o que fazer. As e 5 ele deu limp. Eu resolvi colocar ele em all-in aqui devido à stack dele ali. E roubar aqui as blind, mesmo que ele fold, eu já tô minando o jogo dele. Então ele cada vez vai ficar mais curto, cada vez vai ter menos espaço para fazer alguma coisa. Mas dessa vez ele tava com Ice Rei, ele limpou Ice Rei aqui. Aí acabou dobrando. Aí vamos continuar. Ice 10. T-limp. Aí apostei aqui, ele deu check, apostei na broca. Aí levei. Mais um walk. Agora eu dei raise. Ele deu call. Check, check. No 6 ele apostou aqui. Aí eu dei esse primeiro call. E agora eu não tenho nada aqui, eu tenho o bordo aqui. Meu par de 6 perdeu valor aqui, aí tem que foldar. Continuando aqui. Aí ele deu um limp, check. Saí apostando aqui, ele acabou foldando. Deu um raise, call. C-bet, fold. Mais um walk. Aqui eu dei um walk pra ele. Raise. Call. Eu resolvi dar esse call aqui pra defender com rei 2. Check. Flop foi ruim pra mim, não tem muito que. Eu não acertei nada aqui no flop, aí acabei foldando. Abri esse rei 9 suited. Ele deu call. C-bet aqui no segundo par. Aí ele deu um raise. Aí eu resolvi dar call. Apesar de ser a segunda vez que ele dá esse raise aí. Tem Ás no range dele, mas pode ter flush draw também. E até um 9 mais fraco que o meu, então eu preferi dar esse call. Aí bateu 10, ele check, eu dei check para controlar o pot. Aí foi check, aí acho que não tem muito valor apostar e eu acabei dando check behind aqui. E ele tinha um 10 e 6, então você vê que ele estava blefando totalmente aqui nesse flop. E acabou acertando o turn. Aí a gente já tem que ficar esperto nesse tipo de situação. Então um raise aqui
No flop não quer dizer tanta coisa assim. Ele limpou, check, check, bet, fold. Eu abri aqui, ele defendeu. Um betzinho aqui. A C-bet passou. Fold. Deu mais um ok. Aí eu abri, ele deu call. Você vê que ele dá muito call station. Check, check. Eu não gosto de C-betar muito esse tipo de flop, porque ainda mais contra um jogador call station, ele vai dar muitas vezes call no flop com ás, com overcards, qualquer par que ele tiver. Então, esse tipo de flop aí eu não, nem sempre eu tô C-betando. Aí ele acabou apostando aqui, então eu preferi foldar aqui, não me envolver muito. Aí ele deu um raise aqui no botão, aí eu dei call para defender mesmo, jogar com uma mão que flopa bem e muitas vezes vai estar dominando o range dele, então ele vai abrir alguns vala 10, vala 9, vala dama, e são mãos que eu estou dominando. A mesma coisa com rei 10, rei 9. Então, quando eu acertar o rei aqui, boa parte das vezes eu vou estar dominando ele. Aí ele C-betou. Esse é um call por valor mesmo. Eu acho que também, boa parte das vezes eu ainda estou na frente dele com o meu rei alto. Aí bateu um turn, esse turn é interessante. Bateu esse turner aqui, e é um turn que assusta muito o vilão, porque quando eu dou call assim, eu meio que escancaro que eu tenho um flush draw, algo do tipo. Então eu resolvi apostar por blefe. Então eu saí apostando, saí liderando esse turn pra ganhar aqui mesmo o pote, pra assustar mesmo o range dele. Se ele não tem pausa aí na mão, ou um par pelo menos, vai ser difícil ele continuar a pagar. Foi o que aconteceu, ele acabou foldando e a gente ganhou um pote grande aqui. Um pote bom. Continuando aqui abrindo, aí ele tribetou, eu resolvi dar crédito pra ele, eu foldei. Ele abriu um raise, eu foldei, eu foldei um 3 e 5, ele foldou, então ele dava muito ok. Aí eu abri um dama 3, ele abriu, eu foldei, abri um dama vala suited, aí ele deu call. Bateu um flop 8, 9 rei, C-bet aqui na broca do 10. O rei também é uma carta que assusta ele, aí ele acabou foldando. Um Ice 8, ele deu raise, e aqui eu dei minha primeira tribet pré-flop aqui, eu não tinha feito nenhuma tribet, estava dando mais call ou foldando, então aqui eu resolvi dar uma tribet e passou, ele respeitou. Abri um 8 e 9, ele deu call. CBT aqui na broca do valete, duas cartas altas ali, ele acabou dando call. Aí bateu um rei, que é uma carta meio ruim nessa situação aqui, completa muito o draw dele. Acabei indo de check Turner e foldando aqui River. A Zivala ganhou um walk. Aí eu limpei aqui um valete 2 para jogar em posição. Ele deu um raise, eu preferi foldar, nem me envolver muito. Agora ele abriu, foldei também. Rei 4 agora eu abri, ele deu call. Check. C-bet, fold. Ele abriu, eu foldei. Agora eu abri um vala 9. Ele deu call. Aqui eu deveria ter C-betado na broca, mas eu acabei dando check aqui. Eu acredito que é um erro aqui. Deveria ter C-betado esse flop aqui. Aí bateu um 2 aqui. Aí eu acabei dando call ainda no turn, mas se é pra gastar ficha, é melhor gastar ficha sendo agressor. Então eu deveria ter gastado essas fichas aqui desse call no flop apostando. E acabou que ele apostou forte aí no River, aí não tem muito o que fazer, tive que foldar. Aí ele limpou, dei check, bet, eu acabei foldando, não quis dar call na broca nem nada. Abri aqui um 2 e dama,
Ele pagou, você vê que ele paga muito, ele é muito call station. Check, bet, call. Aí check, eu dei check pra controlar e... Aí ele betou aqui 17. Acabei foldando aqui e seguindo o jogo. Rei e vala, acabei dando call. Esse tipo de mão eu gosto de dar call assim, quando é duas cartas altas. Então, um rei dama, rei vala, eu gosto de dar call porque, pelo que eu expliquei na outra mão, eu domino muito o range dele. E acabou que foi de check check. Acabei dando check no turn também. E dei call nesse turn por valor mesmo. E ver o que ele faz no river. Mas no river bateu uma carta ruim que estraga um pouco meus planos aqui. Acabei dando check check. Ele tinha um 6 aqui. Acabou levando aí com o segundo par da mesa. Foldei um 3 e 9. Ele foldou. Deu um walk. Um Ás e 8 de raise. Ele deu call. Aí eu resolvi dar check por valor nesse flop. E BT aqui o flush draw no turn, né? Aí ele deu call. Aí ele check. Aí um bet forte aqui no flush draw. Ele pode também, como ele deu call no turn, pode ser que ele tenha um flush draw também. Eu tô em um nuts aqui, então ele vai me pagar com 10, com vala de copas. Então um rei, então, até um 9 às vezes. Então por isso que eu betei forte para extrair mesmo. Ele tem bastante ficha. Ele acabou dando call. E ele mostrou um 4. Você vê que ele praticamente um dos piores flush possível que ele tem ali. Só ia perder por 3. Mesmo assim ele deu call. E meu plano deu certo. Acabei ganhando um pote muito grande aqui nessa hora. E recuperei bem as fichas. Ele deu um raise. Eu dei tribet. Ele call. C-bet tranquilo aqui nesse flop. Ele foldou. Deu um raise. Aí ele deu uma tribet aqui no meu raise. Aí eu mandei uma 4bet. E a minha intenção aqui era para abraçar, né, essa 4bet. Se ele mandasse outra, ou eu estourar, ou provavelmente ele já iria all in. Eu ia abraçar ele aqui se ele fosse all in. Mas ele acabou que deu call. Não imaginava muito o call dele, mas tudo bem. Aí ele check, aí eu check por valor aqui. Controlar também o pot. Aí ele deu mais um check, eu apostei aqui no... Nem fiz uma aposta tão alta assim na trinca e ele acabou foldando. E agora eu passei ele em ficha. Aí ele fold. Eu dei raise, ele call. C-bet padrão aqui. Ele call. Check, check, turn. Aí eu acertei aqui a sequência. E aí eu dei um raise aqui por valor mesmo. Ele acabou foldando. Aí ele deu um raise, eu foldei, 8 e 9. Dei limp aqui. Ele já tá com uma stack ali meio apertada, então eu gosto de dar esses limp pra tentar ir minando ele aos poucos, jogando em posição. Mas poderia dar um raise também, as duas jogadas são válidas. Mas aí ele deu um raise aqui, eu preferi foldar. Me deu um walk. Aí eu dei um raise aqui com 10 e rei, ele foldou. E você vê que ele tem aqui, ó, perto de 13 bebês aqui. Aí ele deu um raise, foldou. Foldei aqui um valete 4. 9 e 8 ele foldou, deu um walk. Também foldei um 10 e 3. Aí ele deu um limp aqui, um complete aqui no botão. Aí eu dei um check. Check, ele betou, eu resolvi foldar. Aí eu dei um raise aqui com 9 e 5. Você vê que não importa tantas cartas aqui, importa mais a situação. Ele acabou foldando. Eu dei esse raise com 9 e 5 porque eu já tinha foldado um 10 e 3, um valete 4. E aí também não é legal você estar foldando tanta mão assim, né? Então por isso que agora eu resolvi abrir esse 9 e 5 aqui. Não é uma das melhores mãos possível para abrir, mas tudo bem. Aí ele completou aqui, eu já resolvi colocar ele all-in, ele tem uns 13, 14 bebês ali. Aí ele foldou. Agora eu dei limp de novo naquela mesma política de jogar em posição contra ele.
Aí ele deu check, postei aqui no 8, ele foldou. E aqui é a nossa última mão aqui do heads up. Ele de novo limpou aqui, aí eu dei um raise aqui. Eu poderia ter colocado ele all-in também. Eu quis variar um pouquinho, mas eu poderia ter colocado ele all-in, não ia mudar muita coisa. E ele acabou indo all-in aqui. Eu dei call tranquilo, 10-10, ele com 9-9. De novo ele estava fazendo um trap igual aquele Ice Rei, mas dessa vez eu tinha um valor melhor que o dele. E acabou segurando. E a gente cravou. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer o retorno que eu estou tendo de vocês. A gente acaba aqui essa série de vídeos desse Citigo. Em breve eu vou estar gravando outros vídeos aí para você aqui no canal. Só relembrando, Skype, qualquer dúvida sobre alguma mão que eu joguei, EduSombraBR. E pelo Twitter vocês me seguem no @EduardoJAlves. Tem também a minha fanpage no Facebook, minha página de atleta é Eduardo José Alves, vocês me procurem lá na página de atleta. E é isso, pessoal. Um grande abraço aí e tchau.